Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de agentes infecciosos. O tema de hoje é controle de micro-organismos. Pessoal, esse assunto está dividido em duas etapas. Uma etapa a gente vai cumprir hoje e a outra etapa a gente vai cumprir amanhã, ok? E o objetivo desse tema, no geral, é abordar como e por que nós devemos fazer o controle de micro-organismos no ambiente de trabalho. Tá bom? Então a gente vai falar sobre antisepsia das mãos, a gente vai falar sobre desinfetantes para o ambiente, a gente vai falar também sobre preparo de materiais para esterilização, ok? Bom, continuando então, a importância de nós fazermos esse tipo de atividade em ambiente de trabalho, no nosso caso, né, agentes de saúde. Primeiramente, a gente vai prevenir a transmissão de doenças infecciosas, tá? Então, a gente controlando o agente infeccioso, com certeza a gente previne esse processo de transmissão. A transmissão cruzada é um grande problema, né? Com falta de critério aí nos processos de controle de micro-organismos no ambiente de trabalho, tá bom? Prevenir a contaminação ou o crescimento dos micro-organismos no seu ambiente de trabalho é uma tarefa até um tanto difícil, porque nem sempre esse micro-organismo está associado com resíduos orgânicos visíveis a olho nu. Tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nos processos em si, acreditando sempre que as superfícies estão contaminadas. Ok? Prevenir a deterioração e dano de materiais por micro-organismos também é uma outra importância. A gente sabe que o acúmulo de micro-organismos capazes de fazer, por exemplo, biofilme, podem aumentar a velocidade com a qual a gente tem a oxidação da superfície dos materiais de trabalho. Tá? Então isso também acaba sendo uma das vantagens de fazer o controle microbiano corretamente. Ok? Agora, antes da gente continuar essa aula aqui, pessoal, eu queria dizer para vocês que é muito importante que a gente entenda o significado do radical sepsi, tá bem? Sepsia significa a presença do micro-organismo, tá bem? Então, quando eu falo de antisepsia, quando eu falo de asepsia, né, a gente entende que são termos que vão contra essa afirmação de presença do micro-organismo. Eu estou fazendo uma negação, tá? Então, só para vocês entenderem que sepsia ou sepsia significa a presença do micro-organismo em si, ok? No contexto em que for enquadrado aí o termo. Continuando aí, pessoal, e já dando continuidade com a importância do que eu acabei de afirmar, eu tenho aqui a asepsia, tá bom, pessoal? Esse A como uma negação, inexistência, tá bem? A asepsia, ela envolve aí um grupo, né, um conjunto de medidas que eu tomo para impedir a penetração de micro-organismos, tá certo? No ambiente que está livre dele. Ok? Então eu tenho que pensar nisso. A asepsia, eu estou tentando manter o ambiente ou o meu equipamento livre de infestação micro-orgânica. Tá certo? E aí é um pouco diferente de antisepsia, eu já vou falar sobre isso com vocês, tá bem? Mas tem um sentido parecido, até porque a antisepsia é um dos procedimentos que eu cumpro para garantir a asepsia do ambiente de trabalho. Tá? Então são duas coisas distintas, tá certo? Então, se eu tenho um ambiente asséptico, é claro que eu vou ter um ambiente livre de agentes infecciosos aí que podem deixar turbulento o meu ambiente de trabalho, tá certo? Então, falando agora sobre antisepsia, né? O que vem a ser a antisepsia em si? Desculpem, vamos falar sobre degermação antes, que a antisepsia vem depois, que a degermação ela é um tanto mais simples do que a antisepsia, tá? A gente chega lá já, desculpem. A degermação, pessoal, ela vem a ser uma diminuição da contagem de células micro-orgânicas da superfície da pele, tá certo? Então, quando eu faço uma higienização das mãos com um sabonete comum, eu estou diminuindo sim a quantidade de agentes que vão estar ali na superfície da pele. Mas entendam, a pele ela é uma superfície acidentada, microscopicamente falando, né? Então nós temos dobras, nós temos linhas de contração na pele, né? Quando você movimenta, por exemplo, as mãos, você gera essas linhas de fechamento das mãos. A gente tem também locais muito escondidos aí entre, né, os dedos, que é a região interdigital, e todas essas superfícies são muito passíveis de manutenção desses
desses micro-organismos, ok? Eles gostam, inclusive, até de sobreviver, alguns deles na nossa microbiota normal, se alimentando de escamação de pele que vai se substituindo normalmente, tá? Então a degermação faz isso, ela diminui essa contagem de micro-organismos, só que não tão satisfatoriamente quanto seria no caso da antissepsia. Por quê? Porque eu não estou utilizando um sabonete antisséptico, tá? Eu estou utilizando um sabonete ou um sabão comum, ok? Então eu não estou removendo micro-organismos mais difíceis de serem removidos, tá certo? E aí quando eu faço a antissepsia em si, aí sim, e aí eu tenho que me lembrar, eu estou utilizando um detergente ou sabão que é classificado como antisséptico, tá bem? Então eu posso fazer a higienização simples das mãos com sabonete comum. Professor, isso vai ser o suficiente para eu fazer um procedimento cirúrgico? Não, não vai. Você vai ter que utilizar o sabonete antisséptico e vai ter que fazer uma lavagem pré-cirúrgica. Ela é um tanto mais criteriosa, inclusive ela envolve até a boa parte do braço, ok? Então é importante verificar isso. Depois eu mando para vocês o material da Anvisa que preconiza todos esses tipos de higienização das mãos para vocês entenderem exatamente como fazer. Mas não tem segredo, pessoal, é bem fácil de entender esses procedimentos, tá? Quando a gente retomar, inclusive, nós vamos fazer um exercício disso em laboratório, ok? Então, ficarem ligados nisso, tá? Usar sempre o sabão antisséptico ou sabonete antisséptico, detergente antisséptico para fazer a antissepsia das mãos, ok? Desinfetante é utilizado para antissepsia de ambiente, tá certo, galera? Não usa desinfetante nas mãos, via de regra, tá? O que a gente utiliza na nossa pele foi projetado especificamente para ter o máximo de eficiência entre eliminação do micro-organismo e manutenção das condições normais da pele, né? Um meio termo entre os dois aí, tá bom? E aí vem a desinfecção, que seria, né? A gente acabou de dar uma pincelada nisso aí, tá bom? É um processo pelo qual eu estou destruindo particularmente os agentes patogênicos, eu dou atenção para eles, tá? Então eu vou escolher o desinfetante com base nisso. Quem eu quero eliminar, ok? Obviamente aqueles que são capazes de gerar patogenicidade, né? Nos seus pacientes em si, tá bom? E também é capaz, além de destruir esses germes de uma forma geral, esse agente de controle químico, ele é capaz também de inativar as toxinas desse agente microbiano, tá bem? Só que tem um problema, ele não destrói um endósporo. O que vem a ser um endósporo? Eu vou falar agora o que é um endósporo e depois a gente vai debater com uma imagem para vocês entenderem melhor como ele se forma. O endósporo, pessoal, é uma bactéria que entrou no estágio de dormência, digamos assim. Ela desidrata, ela sintetiza uma série de proteínas que vão envolver o material genético e esse envoltório ele é ultra resistente. Então o que acontece? Quando o ambiente começa a ficar desfavorável ao desenvolvimento dessa bactéria, e ela é capaz disso obviamente, porque nem toda bactéria é capaz de esporular, ela vai então começar a desidratar e sintetizar proteínas que vão proteger o material genético. Se num outro momento o ambiente começar a voltar a ficar favorável com termos de umidade, temperatura ou disponibilidade de nutrientes, você tem esse esporo, esse endósporo, voltando a se desenvolver. E ele pode novamente formar uma colônia e dar trabalho aí, né, com processos de infecção, tá bom? Então a desinfecção não é o suficiente para isso. A gente tem um ou outro desinfetante que é capaz de eliminar boa parte dos endósporos. E dependendo se foi identificada a presença de micro-organismos dessa categoria no ambiente, é até interessante utilizá-los, mas eliminar 100% é muito difícil, tá bem? Bom, aí a esterilização não é o caso. A esterilização ela consegue sim eliminar 100% até mesmo dos endósporos, tá certo? E eu prometi que eu ia mostrar para vocês, ó, aqui uma bactéria, né, em estágio de início de esporulação, tá? Parte do material genético é imprescindível à sobrevivência da espécie é guardado, né, ao redor desse envoltório proteico aqui, tá bom? E aí a bactéria começa então a degenerar o restante do seu citoplasma e perder água, ela desidrata. E aqui eu tenho a fase final de esporulação, tá certo? E nesse estágio aqui ela é capaz de sobreviver no ambiente por muito tempo,
tá? Estou falando de semanas, meses, dependendo, até anos, dependendo das condições que tiver, tá bem? Bom, pela esterilização, por que eu consigo eliminar um endósporo como esse aqui? Porque eu estou destruindo ou inativando definitivamente, né, a matéria orgânica presente nas bactérias ou em endósporos em si, tá bem? Inclusive, estéril, o termo estéril, ele significa ausência de qualquer forma de vida viável, tá bom? Então a gente tem que pensar nisso. Se eu tenho ainda matéria orgânica lá, contida nessa matéria orgânica, algumas células que podem revitalizar-se mais uma vez e formar uma colônia, então não está estéril, tá certo? E é por isso que a superfície de um material utilizado, por exemplo, no consultório, ele tiver ainda impregnado com matéria orgânica, com excesso de matéria orgânica, isso vai atrapalhar o processo de esterilização. Por isso a lavagem prévia, tá certo? Um detalhe interessante, a esterilização não elimina prions. O que é um prion? É uma proteína anômala. Ela é anormal e ela consegue, inclusive, se replicar dentro de um hospedeiro. Se vocês se lembram do mal da vaca louca, vão saber que para os bovinos foi terrível, né? Inclusive, perdeu-se muitos rebanhos na Europa por conta disso. Tá, e mesmo esterilizando, alguns prions ainda resistem a esse processo. Só que como prions são muito raros, né, nos ambientes hospitalares ou consultórios e clínicos, então não há muita preocupação com isso. A esterilização ela é aceita inclusive com uma grande taxa de confiança, tá bem? Sanitização, pessoal, é uma lavagem de uma superfície, ok? Seria comparado aí como uma degermação das mãos, só que aí você está fazendo numa superfície de um objeto, tá? Então, por exemplo, o que é sanitizar? Você está reduzindo a contagem de células do micro-organismo, ok? Numa superfície artificial, num polímero como que a gente está vendo aqui, um polímero plástico, tá bom? E como a superfície do polímero ela é lisa nesse caso aqui, ok? Vai ser mais fácil até fazer essa eliminação, mas não elimina tudo, você acaba reduzindo. Então não adianta pensar que depois de lavar os pratos vocês vão ter um prato esterilizado, tá galera? É impossível isso, ok? Mas está sanitizado, o que é isso? O próximo que for fazer a sua refeição vai contar com uma higiene mínima necessária para manter sua saúde. Até porque, pessoal, a ingestão de algumas células microbianas não vai fazer com que você entre num estado patológico, né? Digamos assim. Por quê? Porque o nosso organismo é capaz de lidar com aquele mínimo de células. Né? Por isso a gente, inclusive, em alimentos, você tem um nível aceitável de contagem de micro-organismos no alimento. Até porque em ambiente industrial é quase impossível você manter a asepsia, tá certo? Então, é permitida a venda de alimentos com uma contagem mínima de micro-organismos, contando, obviamente, com o sistema imunológico das pessoas que vão se alimentar com o alimento em si, tá bom? Terminologias interessantes, pessoal. Então, o que vem a ser aí? Antissépticos, desinfetantes e germicidas, tá? Existe diferença? Aplicação não, a intenção de utilizá-las são todas a mesma. Muda aí no caso a superfície em que você vai utilizar, a condição que você vai utilizar, tá certo? Por exemplo, antissépticos são basicamente para você utilizar na sua pele, tá certo? Desinfetantes basicamente no ambiente, mas todos eles são germicidas, a intenção é essa, tá certo? Se vai eliminar tudo ou se não vai é outra questão, porque depende de condições do ambiente também. Para isso nós vamos debater esse assunto, tá legal? E aqui estão algumas definições mais próprias, né, mais específicas relacionadas a isso, tá bem? Um germicida que mata bactérias, bactericida que mata um vírus, virucida e assim por diante, tá? Esporucida tá aqui, eu cheguei a citar para vocês já até quando eu falei sobre os esporos, tá certo, pessoal? Muito cuidado ao utilizar isso aqui no futuro da vida de vocês, se até já utilizam, use EPI, galera, isso aqui é muito importante que vocês fiquem atentos, tá? Porque se é tóxico para as células bacterianas, também pode apresentar toxicidade para as células da sua mão, para a mucosa das vias respiratórias, etc. Tudo bem? Bom, o que essa tabela vem dizer? Essa tabela vem mostrar um parâmetro geral, feito uma média, como se tudo fosse muito ideal, mas serve para a gente entender como funciona a eliminação de micro-organismos quando a gente submete-os, né, à presença de um agente de controle. Pode ser um químico, um físico, mas geralmente um químico. A coluna da esquerda, pessoal, está mostrando a passagem do tempo em minutos, tá?
A coluna do meio, quantos morreram a cada minuto que se passou. E a coluna da direita, quantos sobraram a cada minuto que passou. Tá certo? Agora que eu já destaquei todo mundo aqui, eu vou apagar essas anotações que eu fiz para eu poder explicar melhor essa tabela para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Pense no seguinte. No minuto 0, quer dizer que eu acabei de submeter os micro-organismos à presença de um desinfetante. Então, no minuto 0 não morreu ninguém ainda. Eu estou começando a aplicar o desinfetante. Minha população ainda é total, ou seja, 1 milhão de células sobreviventes. Após ter passado 1 minuto, morreram aí ou foram eliminadas 900 mil células, ou seja, 90% da minha população total foi eliminada, restando apenas 100 mil. No próximo minuto, mais 90% da população que restou morre. 90% de quem, professor? Ora, 90% dos 100 mil. Tá? Morreram então 90 mil. Esses aqui foram para o balaio. Tá certo? Sobrou 10%, que é 10 mil. Ok? No próximo minuto, que é o meu terceiro minuto, mais 90% do que sobrou vai morrer. Então, 90% de 10 mil é 9 mil. E a eliminação vai acontecendo assim minuto a minuto. Por que é que eu sempre tenho uma fração de 10% que resiste ao próximo minuto? Tá? Isso acontece porque eu sempre tenho células menos sensíveis numa população de micro-organismos. E as menos sensíveis vão morrendo sempre por último. Olha aqui, ó, ainda sobrou esse camaradinha. Esse camaradinha só vai ser eliminado, teoricamente, aqui no 7º minuto. Tá bem? Que é quando eu não vou ter mais a população presente aqui nessa nossa regressão. Tá bem? Então pensem sempre nisso. O tempo que um agente antimicrobiano fica em contato com o micróbio vai ser determinante para a eliminação da colônia. Tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, os fatores que são importantes para que o meu agente de controle microbiano seja efetivo. Então eu tenho esses 4 fatores importantes aqui, ó. O número de micro-organismos, porque quanto mais micro-organismos eu tenho, mais tempo, ou mais efetivo tem que ser o meu controle. Tá? Uma superfície com muitos micro-organismos precisam passar primeiro por uma pré-lavagem, para depois ser passado, o desinfetante, ou então eu passo o desinfetante por mais vezes. E se for um equipamento que você esteja usando, um material em si, autoclavável, por exemplo, você vai fazer a lavagem prévia para diminuir essa contagem de micro-organismos aqui, tá bom? Influências do ambiente, por exemplo, umidade, se tem muita matéria orgânica no ambiente, que é, por exemplo, locais onde são fabricados alimentos, ou se não tem a devida higiene no ambiente de trabalho e fica assim acumulando matéria orgânica, você aumenta as chances do micro-organismo permanecer ali, tá certo? Porque essa matéria orgânica vai servir como nutriente para ele. O tempo de exposição que o micro-organismo fica exposto ao antimicrobiano, eu já falei na tabela passada, não preciso explicar mais sobre isso. Tá? E as próprias características do micro-organismo. Ele é capaz de esporular? Ele não é? Ele resiste a esse tipo de desinfetante que você está usando? Deveria estar usando outro tipo de desinfetante? Ok? Então tem que pensar muito nisso. Tá? A característica do micro-organismo também pode ou facilitar ou dificultar o trabalho na sua eliminação. Tá bom? E aqui, terminando a nossa aula, pessoal, alterações na membrana, danos às proteínas e danos aos ácidos nucleicos é um conjunto de ações, tá certo? Diretas sobre a célula que um agente de controle vai acabar realizando. Um agente de controle aí, um antimicrobiano, ok? Estou falando de um desinfetante, estou falando do processo de esterilização, estou falando de detergentes enzimáticos, tá bom? Então, por exemplo, quando eu estou falando de alteração na permeabilidade da membrana, eu estou eliminando a célula do micro-organismo porque ele não consegue mais selecionar o que entra na célula ou o que sai da célula, tá certo? Isso é importantíssimo para manter o metabolismo celular. Se eu não consigo mais controlar o metabolismo celular, a célula vem à falência e é eliminada, tá certo? Danos às proteínas. Bom, essas proteínas podem ser estruturais, estão estruturando a célula fisicamente, ou elas podem ser proteínas, por exemplo, que participam do metabolismo, tá? Fornecendo energia,
ou simplesmente compondo, né, as enzimas em si. Sem enzimas não há metabolismo, a célula também vai acabar sendo eliminada por isso. E por último, danos aos ácidos nucleicos. Galera, sem DNA, como é que a gente controla o metabolismo, né? Todo mundo aqui viu isso em biologia celular, que é geneticamente que existe o controle celular, né? Pela expressão gênica de enzimas, por exemplo, que eu vou ter controle no metabolismo celular. Então, sem os ácidos nucleicos, eu não tenho como manter a célula viável, tá bom? Então tá finalizada aqui a nossa aula, pessoal. A gente se encontra amanhã com a próxima aula e eu vou estar aqui durante todo esse tempo aí, no período de aula, tirando as dúvidas de vocês via o chat na live, tá bem? Um grande abraço, pessoal, e até mais.